O Linhares da Aventura. Fala um pouco da naftalina na gasolina. Nossa. Sobre mitos e verdades. Uso sempre na gasolina e, para mim, ganho mais potência sempre. Abraço para Linhares Espírito Santo. Opa, boa, essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Mas o veículo que ele usa é injeção eletrônica, o carburador sai e fala aí? Não, ele fala que ele usa na gasolina, mas ele não descreve o veículo que ele utiliza. Quando ele adiciona a naftalina no tanque, como o nome diz, nafta, né? Então ele potencializa a octanagem, um dos espectros do combustível. O combustível, ele precisa de uma gama de espectros, todos eles compostos e unidos para proporcionar a deflagração, que é a explosão do combustível. Por que eu sempre falo... Mas isso que você falou agora, o Paulo podia falar todas as palavras do mesmo jeito. Sabe aquele silêncio constrangedor? Propagação? Como que é? Eu ia pedir pro Paulo colocar o microfone um pouco mais perto, para o pessoal escutar melhor. Mas ele não falou nada agora. Mas ele não falou nada até agora. Não, até agora eu falei. Pouca coisa, mas falei. Por que eu falo deflagração e não falo explosão? São coisas diferentes. Teve... Por quê? Explosão é uma bomba, deflagração é dentro da camisa. Tá, mas o que acontece com uma bomba que não pode acontecer com uma deflagração? Ferrei com a vida do Paulo agora. Tá. Deflagração é a expansão do combustível, ou a explosão controlada. Eu consigo manipular essa explosão. Eu posso antecipar, retardar, aumentar a sua intensidade ou reduzir a sua intensidade. O que você acha que acontece com a explosão na marcha lenta? Ela fica sujetum. É uma explosão pequena, entendi. Só que quando você pisa e você dá um watts e acelera, cara, a explosão é como se fosse um tapão. Então essa explosão ela é manipulada. É por isso que o motor consegue subir e descer a sua potência. Consequentemente, alterar a velocidade do motor, ou RPM. Certo. Correto? A detonação não. Você viu o cara colocou pólvora pro motor admitir? Então, vamos chegar lá. Essa detonação, que é a explosão, que é por isso que você não pode falar que seu motor não é movido a explosão. Seu motor é movido a onda de energia subsônica. Entendi. Que é o suprassumo da transformação térmica em movimento cinético. Ou seja, ele se utilizou da temperatura do calor para fazer a roda girar. Correto? Certo. Só que a detonação você não consegue controlar essa explosão. Entendi. Ela é on ou ela é off? Entendi. E é a hora que ela destrói cabeça de pistão. É a hora que ela destrói válvula, que ela quebra colarinho de camisa. Se não quebra colarinho de camisa, ela quebra anel, gaps de anéis, ou até mesmo frita a vela. Caramba. Você entendeu? E então a naftalina, ela aumentaria essa deflagração. A naftalina, dentre vários espectros que o combustível tem, ela faria com que um desses espectros sofra um pico de eficácia, desrespeitando todo o restante, que como o óleo tem várias propriedades para determinados pontos do motor, ou seja, vários aditivos. Certo. O combustível também. Deixa o like! Que like, E se inscreve no canal também se você não for inscrito. Tá bom? Ajuda o gordo, dá uma força. Por quê? Porque a explosão é uma fase. Eu estou falando de explosão para você poder entender, mas o correto é deflagração. A deflagração tem diversas fases dela. Depois que ela passou pelo processo da compactação, que é o oxigênio entrou dentro da camisa, as válvulas de admissão fecharam e o pistão começou a subir. E dentro daquele cilindro, o que tem? Oxigênio e combustível. Eu coloquei um pouco mais de oxigênio uma vez, deu ruim. Isso. Essa mistura de oxigênio e combustível vai começar a sofrer o processo da compactação.
E ele tem que obedecer à manipulação da queima. O combustível não pode queimar quando ele quer. O combustível tem que queimar quando a ignição determinar. Quando a vela determinar. E é um pouquinho antes do ponto... PMS. Um pouquinho antes. Isso. Porque tem um retardo também na questão da expansão dos gases. Exatamente. Então, o combustível não pode queimar quando ele quiser. E também não queimar quando quiser. Ele tem que queimar quando a vela determinar. E somente quando a vela determinar. E quando a vela determinar, ele tem que iniciar o processo da deflagração dele, que é a expansão da energia. É a hora que empurra o pistão para baixo. Que é cerca de 30% a 40% do curso do cilindro. O restante é lixo. E aí... O restante não presta. E aí tem uma coisa interessante que a gente pode falar na questão do álcool que é colocado na gasolina e pré-detonação ou como que é, como a gente pode falar de maneira mais técnica, quando há uma detonação involuntária, fora de hora. Então, voltando na naftalina, só para finalizar, eu fiz alguns testes com naftalina e no meu parecer, o que eu percebi que antigamente a naftalina era de um jeito. E agora? E hoje eles mudaram a naftalina, que nem mudaram o chocolate e a linguiça tipo calabresa, não é mais linguiça calabresa. Então a naftalina é tipo naftalina agora. Se ele conseguir a nafta... a naftalina original, que é a antiga naftalina. Naftalina é o produto, né? A nafta é o composto. Se ele conseguir a nafta, tudo bem. Exato. Certo. Né? E a gasolina também apodrece. Com a naftalina. Você coloca a naftalina, ela vai ter ali um resultado de um certo tempo. Se o cara deixar a moto parada, o combustível fica bem cagado. Então, aí chegando na resposta dele aqui, esse controle do momento da explosão com a nafta, certo. Esse momento pode se tornar rebelde demais, incontrolável e imprevisível, de forma imperceptível. Talvez ele não tenha o ouvido treinado para entender, ou até mesmo uma sonda, ou então um dinamômetro para entender que ou a explosão está sendo tardia ou antecipada, ou quando acontece aquela deflagração, aquele tempo se alonga demais. Você entende? Se alonga demais. E não sobre tempo suficiente para jogar para fora o que não presta em tempo hábil. Nossa. E acabar fechando a válvula de escape com lixo dentro do motor ainda. Então, usar sempre é uma palavra muito forte. Não faça isso, que você pode danificar. E danificar como? Você pode empenar a válvula, você pode danificar colarinho de camisa, pode danificar em micro fissuras a cabeça do pistão. E em algum momento, off. Motor off. Porque o que o motor quebra é assim. Agora tá bom, amanhã tá ruim. Então exato. Dizer nunca tive problema é até agora. Entendi. Sim. Okay? Então é só por racha mesmo. Só por racha. Por racha você põe, velho. Põe lá uns 30 Vale tudo, vale pau tudo. nele. Depois você para, deixa o motor descansar, descontaminar, limpar. Fica uns dias sem usar, depois você pau de novo, parceiro. Pau de novo. Tem mais Joga um gelo seco na caixa do filtro e acabou. Saudações, meus queridos alunos desse meu Brasil baronil. 1% dos mecânicos sabem. São informações que eu vou passar para vocês, que sempre ficaram trancadas às 7 chaves, que líderes e concessionária não faziam a menor ideia do que estava acontecendo lá dentro. Grandes mecânicos não chegaram a esse conhecimento, não tiveram acesso a essas informações. Mas eu não quero que você seja igual a todo mundo. Eu quero que você seja aquela pessoa que sabe o que acontece lá dentro. Então, bicho, meu amigo e minha amiga, presta muita atenção no que eu vou dizer para você agora. Senta, relaxa, respira fundo. Porque a partir de agora, o seu cérebro é meu!